Flamengo deu grande passo para a contratação de Tati Castellanos e um fato aí que aconteceu pode ajudar muito o Flamengo a contratar, a gente vai falar no vídeo de hoje. Tem também o Flamengo com um certo impasse para a renovação do contrato do Felipe Luiz, que está acabando, faltam só 3 meses, vamos discutir isso hoje no vídeo também. Tem o Estudiantes, que está movendo lá o mundo, empolgando a torcida, tentando motivar os jogadores e a torcida para o confronto contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Vamos falar sobre isso também. E tem ainda essa discussão do caso Bruno Henrique, muita gente falando besteira, tem alguns de uma forma um pouco mais coerente, e a gente vai trazer no vídeo de hoje como anda essa discussão e a melhor forma que a gente tem de desenhar, de explicar para essa galera que acaba falando o que é mais cômodo, o que faz mais sentido para eles, que é normalmente atacar o Flamengo. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Ótimo domingo a todos, videozinho um pouco mais tarde, hoje não tem jogo, então achei melhor a gente ter essas notícias aí durante o dia, você que tá almoçando, terminando de almoçar, domingo de feriado, 7 de setembro, então ó, ótimo domingo para todo mundo e vamos às notícias do Flamengo. Primeiro, como sempre, com a agenda, o Flamengo voltou aos treinos aí na sexta-feira à tarde, treinou no sábado pela manhã, treinando hoje também pela manhã e tem aí agora o domingo pela frente e uma semana inteira de treinos aí. Deve ter alguma folga que ainda não foi divulgada durante a semana na preparação para o jogo que é no outro domingo. Então o Flamengo tem aí essa partida contra o Juventude no dia 14, tem um bom recesso aí, né? Sem jogos, mas treinando duro e se preparando para essa partida que pode ter um retorno importantíssimo, deve ter o retorno de Jorginho, que ficou fora aí da última partida contra o Grêmio, mas vem treinando normalmente e deve voltar ao time do Mengão. Outro que deve ter uma oportunidade, inclusive postou vídeos aí treinando na folga, é o Danilo, porque o Zanovelli lá, o juiz, né, que adora picotar o jogo, marcou um monte de coisa invertida na partida Flamengo e Grêmio, fez o favor de suspender o Léo Ortiz, e aí o Danilo deve fazer essa partida. O Danilo, que é um jogador experiente, com certeza vai sair bem no jogo, mas fica aí o lembrete do senhor Paulo César Zanovelli, um dos piores árbitros do Brasil. Mas vamos falar agora de Pulgar. Ele que tem se recuperado bem, tem estado aí mais frequentemente já com trabalhos na academia e tem um exame na quinta-feira de tomografia marcado que vai definir melhor aí essa expectativa de retorno. Estando tudo bem nessa tomografia que ele vai fazer na quinta-feira, a tendência é que ele já acelere esse processo de recuperação e existe uma expectativa dele estar disponível no jogo da volta da Libertadores, mais para o fim do mês. Então, existe essa possibilidade aí do Pulgar já estar à disposição ainda em setembro, nesse jogo da volta da Libertadores, que como a gente vem até discutindo aqui nos comentários, talvez seja uma formação ideal para o Flamengo no jogo da volta, que é um jogo fora de casa lá na Argentina, ter Pulgar, Jorginho e Saul. Saul fazendo um pouco mais daquela que o Gerson fazia, que era aquele cara que compõe o meio-campo, mas também sai e faz ali a ponta direita, porque nesse caso, nessa hipótese, o Pulgar entraria no lugar de um dos pontas, viria para ser aquele primeiro volante, o Jorginho de segundo volante e o Saul fazendo aquele meio-campo ali que faz a transição de volante para ponta, dependendo da situação de jogo, cobrindo essa faixa direita do campo. Então é uma possibilidade, mas tudo
para que isso seja possível, depende da volta do Pulgar e uma volta bem. Então vamos acompanhar qualquer novidade que a gente tem aí sobre essa recuperação do Pulgar, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Falando agora do Danilo, que ele postou vídeos aí fazendo essa recuperação na folga. Depois de 3 jogos no banco, ele vai voltar ao time titular no dia 14, por conta aí da suspensão do Léo Ortiz. Ele está recuperado de uma lesão na coxa direita, que ele sofreu em julho, e ele teve apenas uma participação depois que voltou dessa lesão na coxa, que foi o segundo tempo no jogo contra o Inter, em agosto. Então, tem aí esse iminente retorno aí do Danilo ao time titular do Mengão. Vamos ver, vai dar tudo certo, Danilo é ótimo jogador, vai jogar com o Léo Pereira do lado dele, que vem muito bem também. Então, tem tudo para ser uma ótima partida. Estudiantes está tentando de tudo para motivar tanto a torcida contra os jogadores, contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Faltando pouco mais de uma semana para esse duelo de ida das quartas de final, o Estudiantes está intensificando a mobilização da torcida para enfrentar o Flamengo. O clube argentino lançou uma série de vídeos motivacionais intitulados Capítulos, com destaque para o primeiro, que se chama Eso que late, relembrando conquistas e a força das arquibancadas do Estudiantes, e o segundo, Mi Capitán, protagonizado pelo pelo volante e capitão Santiago Ascacíbar, e a estratégia tem gerado uma grande repercussão entre os torcedores, que estão demonstrando grande ansiedade aí para o confronto contra o Flamengo. Então, os caras estão criando aquele clima para a partida, inclusive a partida de ida, que deve ter uma presença forte aí dos argentinos no Maracanã, no dia 18 de setembro, às 9h30 no Maracanã, e a volta no dia 25 em La Plata, na Argentina. Então, a gente fica aí nessa expectativa de ser aquele jogo quente. Os argentinos estão tentando criar aquele clima, e o Flamengo, como sempre, precisa estar mentalmente preparado para não cair naquelas armadilhas que o argentino adora colocar em jogo, para sempre que ele está em desvantagem técnica, conseguir se igualar ou superar o outro time na base da catimba, na provocação. O Flamengo não pode cair nesse joguinho deles, tem que jogar focado, fazer prevalecer o futebol, e aí ele vai ganhar sem problemas. Então tem um trabalho aí de bastidores, o psicológico do Flamengo muito importante, e eu espero que o Flamengo esteja muito bem nesse sentido, beleza? Então vamos falar agora do caso Bruno Henrique. Tô até com a camisa dele aqui, ó, da Erost.com.br. Inclusive, você pode ir lá no site deles e aplicar o cupom LUCÃO10 para adquirir qualquer camisa do site. Você tem 10% de desconto com o meu cupom por lá na Erost, beleza? Vamos lá. Caso Bruno Henrique, por que eu trouxe ele mais uma vez aqui no canal para falar? Tá tendo muita repercussão, muito por conta de data FIFA. Todas as pessoas da internet, ninguém dá aquela bola toda para a seleção brasileira, porque hoje em dia a galera tá muito mais preocupada com o próprio time do que com a seleção. Então, qual é o resultado disso tudo? Todo mundo, de outros times inclusive, falando do assunto principal do momento, que é o Bruno Henrique. E aí, poucos estão se preocupando, tendo o trabalho de procurar saber de fato como é escrita a lei, como é aplicada essa questão aí da punição do Bruno Henrique, e tem muita gente falando muita besteira. O último que eu vi foi o Felipe Melo, que citou outros jogadores. Tem jogador aí que eu conheço que joga para pagar as contas de casa, tá com problema X na família, e isso e aquilo, e foi suspenso 2 anos, foi suspenso 1 ano. E comparando com o Bruno Henrique, ele tomou só 12 jogos. E mais um cara para vir falar sem base, sem estudar, sem entender qual é a diferença entre o caso do Bruno Henrique e o caso dos jogadores que tomaram um tempo maior de punição. E aí já começa aí a diferença, que é por tempo desses caras, e o do Bruno Henrique foi em jogos. Por quê isso tudo? Um cara que eu vi, que foi atrás da informação, que inclusive reconheceu que quando viu a punição,
ficou meio assim, torceu um pouco o nariz, ficou meio pé da vida, mas depois foi procurar saber, foi ler, foi entender a lei e disse que, olha, não tem o que fazer, a lei é essa mesmo, não tem muito além do que foi aplicado ao Bruno Henrique, tá correto. Que foi o Thiago Leifert. Foi um cara que falou muito bem, se você for nas redes dele, você vai ver a declaração dele falando exatamente isso, que a aplicação foi correta se você se basear na lei ali. O que aconteceu foi de fato o que foi apresentado e o que ele está sendo punido. E vamos explicar mais uma vez qual é o detalhe para você que está ouvindo muita baboseira, muita groselha aí de torcedores dos outros times, que a gente sabe que é muito cômodo para a galera ficar falando mal quando é o que a maior parte, o que a massa está falando. Repetir é muito mais fácil do que procurar saber qual é a verdade, principalmente se fizer com que você não tenha muito mais o que falar contra o Flamengo nesse caso. Então, um detalhe principal, vamos pegar o exemplo do Nino Paraíba e do Aleph Manga, que pegaram um tempo grande aí de suspensão, mais de um ano. Primeiro, tinha uma quadrilha por trás que fazia toda essa manipulação, que ia até os jogadores e oferecia dinheiro para o cara tomar um cartão. Ou seja, o Nino Paraíba, por exemplo, ele tomou 3 cartões que ele não tomaria porque ele recebeu esse dinheiro da quadrilha para tomar esses cartões. Então, já começou aí a diferença. O Bruno Henrique já iria tomar um cartão em comum acordo com o Flamengo. O próprio Flamengo foi na audiência lá no julgamento, falou isso. O problema é que o Bruno Henrique acabou soltando essa informação, deixando o familiar dele saber que ele tomaria esse cartão, mas isso não quer dizer que foi prejudicial ao Flamengo, não foi. Por quê? O ato dele já era um ato que foi até solicitado pelo Flamengo. E para completar, o Bruno Henrique não levou dinheiro, ele acabou beneficiando terceiros que ganharam dinheiro baseado nessa informação dele, mas isso não prejudicou o Flamengo. E essas diferenças fazem com que cada caso se enquadre em leis diferentes, em artigos diferentes do código lá do julgamento do esporte, não sei exatamente qual é o nome lá. Enfim, Bruno Henrique acabou sendo enquadrado no 243A, que fala sobre conduta antidesportiva, e não no outro artigo que fala sobre ele ter prejudicado o time. A Procuradoria, que é quem acusa, tentou até dizer, mas cartão amarelo é critério de desempate. Então, por mais que o Flamengo estivesse pedindo para ele tomar esse cartão, no fim do campeonato, se o Flamengo tivesse mais cartões, ele poderia ficar para trás. Foi o argumento que eles tentaram. O próprio Flamengo disse, olha, nunca houve campeonato brasileiro decidido pelo critério de cartões, é um dos últimos critérios, e repito, nós pedimos para ele tomar esse cartão. E aí, esse artigo 243 foi desconsiderado, só mantido o 243A, que tem essa punição estabelecida, punição em jogos. Ou seja, por isso que o Bruno Henrique acabou tomando 12 jogos de punição e R$60 mil de multa. Fechado? É só pegar esse resuminho aí e levar pra galera que tá falando um monte de besteira, que você vai conseguir convencer, pelo menos fazer a pessoa entender. Convencer ela a não falar mais é mais difícil, porque a galera gosta muito de falar uma abobrinha por aí. Então, esse é o resumo aí do ponto que o pessoal tá distorcendo do caso do Bruno Henrique. Fechado? Vamos falar agora de mercado da bola. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição,
para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora aqui do mercado da bola, começando com um resumo dos times que mais gastaram nessa janela. Disparado, o Flamengo foi o time que mais foi falado. Nossa, como gasta dinheiro, como faz isso, como faz aquilo. Mas se a gente pegar o ano de 2025, o Flamengo não foi o time que mais gastou no Brasil. Mercado da bola 2025 mostrou um movimento intenso entre os principais clubes do Brasil, com cifras milionárias investidas em reforços. Botafogo lidera o ranking como o clube que mais gastou, desembolsando impressionantes 716 milhões de reais em 20 contratações, seguido pelo Palmeiras, que aplicou 713 milhões para trazer 12 novos jogadores. Flamengo vem em terceiro lugar com 310 milhões, menos da metade do Palmeiras e menos da metade do Botafogo. Nossa, hein, que impressionante, né? Galera falando tanto. Enfim, milhões investidos em 7 reforços, mostrando uma postura mais seletiva. Logo atrás, o Atlético Mineiro com 210 milhões em 14 contratações, enquanto o Fluminense fecha o top 5 com 209 milhões aplicados em 15 novos atletas. Então você vê, o Flamengo contratou 7, um jeito mais seletivo, pesquisando mais. Claro que deu uns tiros meio fora aí, o Juninho, por exemplo, chegou, não fez nada até agora, mas os outros todos demonstraram aí, se não ainda plenitude técnica e física, pelo menos um indício de que vão dar certo, por exemplo, o Carrascal. E aí, no fim das contas, torcedor, o questionamento diante desses investimentos milionários, na sua opinião, qual clube contratou melhor em 2025? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Galo ou Fluminense? Comenta aí, sua opinião. E eu já adianto a mim, o Flamengo, com essas contratações pontuais e todo mundo rendendo muito bem, principalmente Saul, Jorginho, também a chegada do Samuel Lino, foram sensacionais essas contratações aí do Mengão. E agora, informação aqui sobre o Everton Cebolinha, que o Flamengo decidiu manter o Cebolinha no elenco e tá definido, martelo batido, não vai negociar o jogador nessa temporada. O atacante de 28 anos é considerado uma peça importante pelo Felipe Luiz, que pediu à diretoria a permanência do jogador. O contrato vai até o fim de 2026. Cebolinha deve iniciar conversas de renovação a partir de janeiro. O diretor José Boto se reuniu recentemente com o empresário Márcio Cruz, do Cebolinha, no Ninho do Urubu, e reforçou que o clube não pretende negociar o camisa 11 nessa janela. Então, é importante aí o Flamengo, por mais que o Cebolinha não seja hoje considerado titular, ele tem lampejos, ele tem boas fases, e o Flamengo gastou uma grana grande com ele, e é interessante que renove, mesmo que vá negociá-lo, para negociar com poder de barganha maior e poder receber um valor mais significativo aí em troca do jogador. E agora vamos trocar para um assunto aqui delicado, que é a renovação do Felipe Luiz, que só faltam 3 meses para o contrato do Felipe Luiz acabar e não tá aquela coisa tão tranquila quanto se esperava. Ainda tem alguns entraves ali que o Flamengo ainda está otimista, mas tem ali uma certa preocupação. Flamengo acelera para estender vínculo do técnico até 2026. Principal pauta do Flamengo nesse momento é a permanência de Felipe Luiz. O treinador tem contrato válido até dezembro desse ano, já recebeu uma oferta oficial do Flamengo, que aguarda a resposta. No momento, a informação é de que a questão financeira ainda é o ponto pendente, mas do lado do Flamengo não gera grande preocupação. Proposta do Flamengo prevê ampliação do vínculo até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais um ano. Existe a expectativa que o Felipe Luiz apresente uma contraproposta para o Flamengo, dizendo quais são as bases que ele quer de volta. E aí o Flamengo ficou na guarda dessa resposta do Felipe Luiz em relação a essa proposta já apresentada, para saber o que ele vai precisar ajustar nessa proposta inicial e fechar
não enrolar mais nessa renovação do Filipe Luís. E aí tem um ponto que preocupa um pouquinho a diretoria, que é que o Filipe Luís sempre fala muito abertamente que tem vontade de atuar como treinador na Europa. Mas o próprio Filipe Luís já disse que ele está em processo de evolução e a tendência é que fique no Brasil por mais um tempo, mais especificamente no Flamengo. Então, a expectativa do Flamengo é de que haja um acordo em breve e a gente vai acompanhar e qualquer novidade traz aqui para vocês, beleza? E agora, vamos fechar aqui com uma novidade, uma atualização do Tati Castellanos, que é muito importante para essa negociação que a gente já trouxe aqui, que está em andamento. O Flamengo tem uma grande chance aí de avançar cada vez mais nessa negociação, porque já tem um processo muito avançado de negociação com o jogador e com os empresários em relação a salários, premiação, tudo que envolve jogador já está com um caminho quase 100% andado, com tudo já estabelecido. O problema é a liberação da Lazio, que um dos problemas principais da Lazio não liberar é porque a Lazio estava impedida de contratar, estava com um transfer ban. E aí eu digo estava porque agora, com o fechamento da janela, a Lazio já está liberada de novo para fazer contratações e isso pode facilitar e deve facilitar muito o caminho do Flamengo para a chegada de Tati Castellanos. Então, a gente agora tem a expectativa de ter novidades a cada dia e novos detalhes aí nessas negociações. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes desse negócio que pode ser aí uma mudança de patamar no elenco do Flamengo, com essa opção a mais de um grande atacante chegando ali para jogar junto com o Pedro, para revezar com o Pedro. Então, importante é ter mais uma opção de qualidade ali como centroavante do Flamengo. Bruno Henrique deve estar de volta aí em breve, mas na minha opinião, ele não é esse cara que o Flamengo precisa para aquele setor. Ele faz muito o que o Filipe Luís gosta, de pressão lá na frente, mas ele não tem aquele poder de finalização que o Pedro tem, não tem aquele poder de segurar a bola ali, fazer um pivô que o Pedro tem, mas tem características muito boas também, ele para aquela bola no meio campo em que ele recebe a bola alta e dá só um toquinho, só uma casquinha para um dos lados. O Bruno Henrique é muito bom nisso. O Pedro já tem uma tendência de ficar de costas para o zagueiro e dominar essa bola, que é importante também, principalmente para esperar o resto do time chegar. É importante ele conseguir segurar um pouco mais a bola. E o Pedro é sensacional na finalização, como a gente vem falando. Então é muito importante o Flamengo trazer mais uma peça e a gente vai acompanhar de perto e traz para vocês a qualquer novidade que a gente tenha sobre a negociação de Tati Castellanos e o Flamengo, que pode avançar e ganhar novos capítulos a qualquer momento, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!